presidente, colegas vereadores, demais pessoas presentes aqui na galeria da casa, ouvintes da 87,9 FM para o Pilares, que todas as quintas-feiras à tarde se conectam com essa câmara municipal através da internet, que estão espalhados pelo Brasil e pelo mundo inteiro, para acompanhar, na verdade, de fato, os trabalhos dos seus parlamentares, acompanhar a política, os fatos políticos, os fatos sociais, os acontecimentos religiosos que acontecem no dia a dia, na verdade, do povo jardinense, através desta Câmara Municipal. Cumprimento também ao bloqueio naquilo que se encontra presente aqui e à imprensa como um todo, que sempre se faz presente nesta casa para acompanhar também o desenrolar dos trabalhos desta linha. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero iniciar nesta tarde e noite de hoje as minhas palavras falando um pouco da festa de Santa Cecília, que aconteceu nesse último final de semana passado, na qual eu me fiz presente ao jantar, também a missa de encerramento e a procissão de encerramento da festa. Foi um momento bonito, um momento grandioso, e eu quero aqui dessa tribuna da casa aproveitar para parabenizar todas as pessoas do bairro Santa Cecília, todos os que se fizeram presentes, que colaboraram, que estiveram juntos, aos coordenadores daquela capela, aos que se somaram aos esforços que foram desenvolvidos e realizados, para que a festa acontecesse da melhor maneira possível. Aqui eu quero aproveitar para parabenizar o nosso amigo Neto, que se faz presente aqui no plenário da Câmara e que coordena as ações daquela capela de Santa Cecília. Parabéns, Neto, pela festa que vocês fizeram. Foi uma festa bonita, realmente. Eu sei das dificuldades que vocês tiveram, mas mesmo na dificuldade, vocês conseguiram realizar uma festa que teve realmente assim, um caráter religioso muito grande e também assim, uma festa, um momento social muito bonito, que foi vivenciado por todas as pessoas do bairro Santa Maria e pela comunidade de Jardim, que lá se fez presente para prestigiar aquele momento. Mas, senhor presidente, eu quero aqui voltar a falar também e a reforçar a importância e o esforço que estão sendo desenvolvidos pela Secretaria de Agricultura do nosso município, vereadores, e também pela Prefeitura Municipal, pelo chefe do Executivo, no sentido de fazer a distribuição do mínimo aos agricultores. Eu tenho falado isso constantemente, acho que é a terceira vez que eu tenho trazido essa questão aqui para a tribuna dessa Câmara, porque eu considero realmente uma ação de extrema importância e que traz um benefício enorme aos produtores rurais, aos trabalhadores rurais do nosso município, que a gente sabe as dificuldades, o sofrimento, a gente sabe, na verdade, o quanto é difícil para esses produtores se deslocarem para Caicó, que muitas vezes eles têm que fazer isso, fretando o carro, às vezes saindo de noite para amanhecer na fila, para não perder tempo. Então, na verdade, a ação e a atitude da Secretaria de Agricultura fez com que esses produtores rurais, esses trabalhadores, tivessem aqui na sede do nosso município, fossem beneficiados. E hoje eu tive com o secretário de Agricultura, o secretário Claudemar, hoje pela manhã, que ele me informou disso, que garantiu que a próxima distribuição, isso é bem importante, a gente precisa, na verdade, valorizar essa ação do município. A próxima entrega será feita em loco, será feita na casa do agricultor, quer dizer, ele não vai perder mais nem tempo para se deslocar dentro da sede do nosso município. E nem vai precisar gastar dinheiro tendo que enfrentar o carro para levar o seu bem e a sua propriedade, como antes acontecia. Então, na verdade, é uma atitude que precisa ser valorizada, precisa ser parabenizada, porque está trazendo enorme benefício. E é tão importante o programa, para que nós possamos ter ideia da importância desse programa e do valor que ele está tendo para os agricultores, vereadores. Eu quero só informar que a primeira distribuição, a primeira chamada, a primeira convocação da Secretaria de Agricultura aos produtores rurais, apenas 26 dos mais de 200, apenas 26, aliás, dos mais de 130 produtores rurais se cadastraram para receber o produto aqui em Jardim. Tudo significa
significava dizer que parece que esses produtores rurais não acreditavam na ação e na ação que ia ser desenvolvida pelo governo municipal. E aí aconteceu de fato, foram desenvolvidos esforços, foi dada prioridade a isso. O produto foi pego em Caicó, foi trazido para a secretaria e aqui foi distribuído. E aí os produtores puderam ver que, de fato, o programa que estava sendo anunciado não era só mais uma fala ou só mais um anúncio. Ele acontecia de verdade. Depois veio a distribuição da pasta de algodão, né? E aí os produtores puderam ter a certeza de que isso estava acontecendo. E a próxima entrega, a próxima distribuição, para que a gente possa ter ideia, ela já vai acontecer para 84 produtores, 84 trabalhadores rurais, significa um acréscimo de 223%. Quer dizer, pulou de 26 produtores rurais para 84. E a Secretaria de Agricultura espera atender a todos os produtores rurais que são cadastrados com esse programa aqui no município. E entregar em loco, entregar na sua propriedade, na sua fazenda, esse menino. Então a gente precisa, na verdade, parabenizar a Secretaria e parabenizar o governo municipal por fazer acontecer esse programa e por uma atitude que, na verdade, só tem trazido benefício para aqueles que precisam da ação do governo, necessitam da ação do governo. Mas, senhor presidente e colegas vereadores, a minha fala de hoje, ela é mais no sentido de tratar da questão da Bolsa Família. Eu estive ontem numa fila de banco, senhor presidente, e fiquei a ouvir, enquanto eu estava esperando que o banco abrisse, fiquei a ouvir a conversa de algumas pessoas que estavam na fila. E tinham 3 pessoas que estavam falando exatamente sobre essa questão da Bolsa Família. E na minha visão, 2 empresários e um trabalhador. Eles 3 discutiam sobre essa história da Bolsa Família. E os 2 primeiros, os 2 empresários, a visão que eles passavam, que eles tinham do Bolsa Família, é que o Bolsa Família era um programa para fazer preguiçoso. Para que o povo virasse preguiçoso, para que ninguém mais quisesse trabalhar, porque agora tem a Bolsa Família. E o terceiro, que era um trabalhador, começou a concordar com os outros que, na verdade, ninguém mais queria trabalhar, porque agora todo mundo tem Bolsa Família e o governo está fazendo o povo virar preguiçoso. Olha, e eu confesso a vocês que eu fiquei indignado com essa atitude. Viu, vereador? Fiquei indignado, fiquei quase a discutir com aquele senhor, mas terminei ficando calado e observando aí o quanto eles eram ignorantes, o quanto eles não conheciam a beleza, a grandeza do Bolsa Família. O programa do Bolsa Família, meus colegas vereadores, ouvintes da 87,9, aqueles que estão presentes aqui na sala, na verdade, o Bolsa Família é um programa de bem-estar social desenvolvido pelo governo federal e auxiliado pelos estados e pelos municípios, como integrante do Fome Zero. Quem não se lembra do Fome Zero, que foi lançado no governo Lula, que foi inclusive um compromisso de campanha do governo Lula e que subdividiu-se em vários outros programas sociais, como, por exemplo, o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação e o Auxílio Gás. Nós não somos capazes de imaginar o valor social, o valor econômico que esses programas trazem para as famílias carentes, para as famílias pobres, para aqueles que verdadeiramente anoitecem e amanhecem, anoiteciam e amanheciam sem conhecer um tostão, sem ter um tostão no bolso, sem saber o que faria no outro dia para dar alimentação aos seus filhos. Só quem não conhece essa realidade, só quem não tem ideia dessa realidade, é que pode ser ignorante ao ponto de dizer que o governo está fazendo uma fábrica de preguiçosos. Eu quase me perguntava aqueles empresários, será que é o governo que está fazendo o povo ser preguiçoso? Ou será que o povo não se submete mais a ser explorado no seu trabalho? Porque, na verdade, e aí eu não digo com todos, porque a gente sabe que na classe empresarial existem aqueles que respeitam os direitos dos trabalhadores, aqueles que realmente pagam o valor trabalhado, mas existem aqueles que se beneficiam do solo pobre, do solo trabalhador. Existe aquele que explora, e eu acho que é exatamente isso que está acontecendo.
pela renda, pela distribuição de renda que está acontecendo no país, pela diminuição do IRIC, aliás, pela diminuição dos miseráveis em nosso país, parece que as pessoas não se submetem mais aos caprichos de alzelo de muitos empresários que não conhecem a realidade de quem é pobre desse país. E aí, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero só para acrescentar dizer o seguinte, que esse programa ele consiste numa grande ajuda financeira aos pobres e indigentes do país para acabar com a fome e tirá-los da miséria. Na verdade, é uma redistribuição da riqueza, considerado o maior programa social, o maior programa de combate à pobreza no mundo. O programa Bolsa Família com Miséria é o maior programa de combate à pobreza no mundo, existente no mundo. A gente não tinha ideia, se a gente não tiver fatos, se a gente não tiver dados matemáticos, a gente não tem ideia do número de miseráveis que existia nesse país. Como a gente não tem ideia de mais de 35 milhões de miseráveis que já ascenderam a essa condição, saíram da condição de miséria completa e passaram a fazer parte da classe média baixa desse país. Pois bem, continuando, a maior importância do Fome Zero, ela não está só na distribuição da riqueza, mas também nos seus critérios. O programa ele tem critérios. E as condições que são impostas àqueles que são beneficiários. E quais são esses critérios e condições? Primeiro critério e condição para você ser beneficiado do Bolsa Família: os pais são obrigados a matricular os filhos nas escolas. Que antes, muitos deles, pela situação de pobreza e de miséria, vereador Júnior, que existia na casa das pessoas, eles eram obrigados a pegar os filhos pequenos, levar para o campo, levar para a rua, para ser pedinte, para poder ajudar com a sobrevivência da família, para poder não ver os filhos correr de fome. E aí o programa tem essa grandeza, ele distribui o renda, ele tirou o renda dos ricos e deu para os pobres, para que os seus filhos pudessem ir para a escola tranquilamente. Eu só participo, entendeu? Foi não. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, é uma falta de conhecimento de uma pessoa dessa, né? Está debatendo uma coisa tão importante, porque eu tenho que saber a importância desses programas sociais do governo federal, viu, vereador? Porque não existia só aquele povo do campo, aquele trabalhador da zona rural, não, porque esse Jaripiranga, para melhor saber, eu acho que hoje ainda tem mais de 150 mil reais nos programas sociais, daí para frente. Então, aí beneficia o pobre, beneficia o rico, o comerciante, porque esse dinheiro circula dentro do município. Então, é uma importância muito grande os programas sociais do governo federal. E nem o governo, eu tenho certeza que vai tirar esse benefício tão importante para as pessoas que mais necessitam. Muito obrigado. Eu agradeço ao Partido da Vossa Excelência, que só dá uma contribuição à nossa fala. Quero acrescentar ainda, dizer o seguinte, que esse programa, os programas sociais do governo, pelo grande volume financeiro que é jogado todos os meses dos municípios e dos estados, só trouxe benefício na economia do nosso país. Tanto é que o Brasil passou por cima de todas as crises mundiais que aconteceram. Resistiu pela redistribuição de renda, porque o dinheiro gerou que circulou nos municípios, que circulou nos estados e que foi para o povo nacional e que foi novamente redistribuído através das verbas que vêm para os municípios, que vêm para as prefeituras. Mas falando ainda, vereador, da questão dos critérios dos programas, esse que eu falei foi um dos critérios na educação. Mas na saúde, por exemplo, os pais são obrigados a manter em dia o cartão de vacina dos seus filhos, a carteira de vacinação dos seus filhos. Eles não podem ser marginados, os filhos não podem, porque antes muitos pais, até pela situação de miséria, de descrédito, e não acreditar mais em nada, às vezes vão levar os seus filhos para vacinar, e eles ficavam às vezes a mercê da sorte quando não adoeciam, quando não pegavam doenças graves, e isso causava até mortes e óbitos nas famílias. Mas ainda mais, porque as mães gestantes são obrigadas a fazer o pré-natal. E aquelas nutrizes são obrigadas a amamentar, trazendo qualidade de vida
de vida dos seus bebês. Isso também é condição do programa Bolsa Família. Mais ainda, senhores vereadores, é a questão social, porque todos os participantes, todos aqueles que são beneficiados do programa Bolsa Família, eles são obrigados a participarem dos cursos de capacitação e qualificação profissional, como, por exemplo, manicure, pedicure, cabeleireiro, padeiro, garçom, motorista, cursos técnicos, todos os cursos que são oferecidos via o programa social do governo. Eles são obrigados a se capacitar. Para quê? Para que capacitados tenham uma profissão, eles possam exercer essa profissão, gerar renda na família e que eles possam automaticamente, a mudar de condição, deixar de ser beneficiado do programa, para que outras pessoas possam vir a substituir. Então, daí a importância desse programa como forma de oferecer uma profissão, gerar renda na família e depois vida digna, vida decente, tirando o fogo da condição de bolsista. Na verdade, o programa ele visa oferecer, não o peixe, não oferecer o peixe, mas oferecer a rede e ensinar o trabalhador a pescar, para que ele possa sair da condição de pobreza que ele vive. Então é um programa de transferência de renda e de enfrentamento da pobreza que já deu quase 35 milhões de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza e que passaram a outra condição, sem contar com os outros milhões que subiram da classe média baixa para a classe média média. E nos outros milhões que subiram da classe média média para a classe média alta. Sem contar que os que subiram da classe média alta, os que estão na classe média alta também levam benefícios, fazendo a transferência de renda para os ricos. Então, na verdade, o programa Bolsa Família é um programa que beneficia não só aos pobres. Na ponta, lá na ponta, estão os ricos, são beneficiados, porque aquele que tem um supermercado, aquele que tem uma loja de rede, aquele que tem qualquer tipo de comércio, ele é beneficiado. Basta ver o volume de negócio que é feito em todos os municípios brasileiros nos dias em que o dinheiro Bolsa Família é liberado. Então é ignorante quem diz isso, desconhece completamente a realidade do pobre e é um egoísta, não é solidário, não pensa naqueles que realmente necessitam da ação do governo. Esse realmente é o que é a ação do Bolsa Família. Em resumo, senhor presidente, a ajuda financeira que é concedida às famílias pobres, ela está associada ao desenvolvimento de outras ações como a alfabetização, como eu já disse, a captação profissional, o apoio da agricultura familiar, os programas de microcrédito e a saúde das crianças, além de atender aos quilombolas, aos indígenas e também aos moradores de rua. O programa ele tem um alcance social tão grande que até os moradores de rua são beneficiados por esse programa, mesmo que eles não tenham filhos. Daí, ser uma falácia chamar o programa de fábrica de preguiçosa. Longe disso. Na verdade, o programa contribui para a melhoria da qualidade de vida de todos e alavancou a economia dos municípios e dos estados brasileiros. E também a economia nacional, compensando as distorções decorrentes do processo de desenvolvimento capitalista que concentrava a riqueza na mão de ricos, na mão de poucos, enquanto muitos eram miseráveis. Então essa é a grandeza e a importância dos programas sociais do governo, especialmente o programa Bolsa Família, que é um programa solidário. Então, dentro dessa filosofia, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aproveitar, inclusive, para dar conhecimento a todos os ouvintes, aqueles que têm interesse, aos beneficiários do programa Bolsa Família, que o CRAS de Jardim Piranhas, em parceria com o Senac, já está aberto, lá na sede do CRAS, as inscrições para os cursos de culinária executiva, de doces e salgados para a festa, e que terão início, os cursos já terão início no dia 17 de dezembro, para as famílias cadastradas no programa Bolsa Família e outros programas sociais do governo federal. Por fim, senhor presidente, eu quero dizer que estive hoje em audiência com o senhor Gil Vanil, que é o chefe do escritório local da CAEB, aqui no município, que, por sinal, um camarada de extremo bom senso, que me recebeu muito bem, e eu estive lá para falar com ele sobre e ter conhecimento de como está caminhando a questão do esgotamento sanitário do jardim,
na verdade, a conclusão dos trabalhos de esgotamento sanitário do nosso município. E falamos também sobre a conclusão das obras existentes de esgotos, que, segundo ele, no mais tardar, isso vai acontecer nos finais de janeiro. Ele me disse também que tudo já está em fase de testes, eles já estão em fase de testes, mas quais são as dificuldades que eles estão tendo nessa fase de testes? A grande dificuldade é que a maioria absoluta daqueles que serão os futuros beneficiários já pegaram os esgotos da sua casa, as fossas, e já jogaram para a rede geral. Sem nenhuma autorização da CAER, sem nenhuma autorização de ninguém, se jogaram por vontade própria. E isso está dificultando os testes na rede. Inclusive, abriu uma grande cratera aqui na avenida, uma das avenidas principais, que é a Avenida de Serra Rosada, lá no final, perto do setor, em função exatamente dessa atitude dos moradores. E aí a gente precisa lamentar essa atitude, porque na verdade termina trazendo prejuízo a todos da nossa cidade. Você tem um minuto. Todo mundo usou a palavra, não dá um minuto. Estou concluindo, senhor presidente. Então, segundo o chefe do escritório da CAER, o pior dessa fase de teste é que muitas pessoas, como já disse, por iniciativa própria, ligaram os esgotos e as fossas de suas casas para o sistema. E que, de certa forma, está dificultando os testes. Fato que, inclusive, causou a abertura de uma cratera na Avenida de Serra Rosada, bem próximo ao setor de transporte, prejudicando a imensa maioria dos moradores daquela área, uma vez que está correndo, a água está correndo a céu aberto, e tem uma frenetina que é quase insuportável. Por fim, o próprio Getúlio me colocou o seguinte: me garantiu que amanhã vai estar vindo uma equipe da CAER, lá de Caicó, que vai identificar o problema da rede, que está na rede da água, na rede de esgotos, e vai solucionar de forma definitiva. Então, estou dizendo isso, senhor presidente, apenas para que as pessoas que estão naquela área onde o problema está acontecendo possam ficar mais tranquilos e ter a certeza de que, segundo o Gironino, que é o chefe da CAER, aqui do nosso município, do escritório da CAER, amanhã esse problema será solucionado. Finalmente, eu quero só pedir aos senhores, aos colegas vereadores, para o apoio e o empenho no sentido de votar no projeto de lei que cria a Semana Municipal do DB, de autoria do nosso mandato, que deverá ser votado hoje. E esse projeto de lei ele tem uma importância muito grande para as crianças, especialmente para a primeira infância, de 0 a 6 anos, e para os adolescentes do município, uma vez que o projeto obriga o município não só a discutir, mas a elaborar políticas públicas que, de fato, deem qualidade de vida, tanto às crianças quanto aos adolescentes do nosso município. Então, daí a importância social, o alcance social do projeto é muito grande, e eu quero pedir aos senhores, aos amigos, aos colegas vereadores, o apoio no sentido de que a gente possa votar e aprovar esse projeto. Muito obrigado.